Cais do Valongo pode ser visitado virtualmente. O material propõe a redescoberta do local em perspectiva afrocentrada e em conexão com a região de Pequena África, promovendo reflexões sobre a reformação do Brasil. Cais do Valongo, que completou 4 anos como Patrimônio Mundial da Humanidade nesta sexta-9, agora pode ser conhecido por pessoas além de fronteiras através do Cais de Ideias e programa educativo produzido em uma curta documentário, além de aulas e artigos que podem ser acessados no site e nas redes sociais do projeto. As oficinas foram ministradas por um time de arqueologia, educação museal, literatura e história e por representantes das instituições da região da Pequena África. O território, que fica na região portuária do Rio de Janeiro, concentra locais históricos como a Pedra do Sal, Instituto dos Pretos Novos e a Casa da Tia Ciata, e o próprio Cais do Valongo. O filme representa essa história sob perspectiva afrocentrada, a partir do protagonismo dos africanos escravizados que chegaram ao Brasil. Ali se estabeleceram, trabalhando e forjando o Brasil através de seus conhecimentos, cultura e resistência. Além do vídeo, uma publicação como artigo compilado a partir de oficinas oferecidas em educadores da rede pública e privada do Rio de Janeiro, também poderá ser acessado. Os textos são assinados pelos coordenadores educativos do Cais de Ideias, Luiz Araújo e Jéssica Balbino, e também por pesquisadores, escritores e convidados que representam instituições culturais da Pequena África. Foram 16 oficinas virtuais, mais de 30 horas de ensino e cerca de 170 profissionais participantes. As oficinas serão postadas no YouTube do projeto semanalmente. Todo o material pode ser acessado pelo site, abordando temas como histórias, ancestralidade, cultura, arte, racismo, educação, representatividade, e o projeto faz parte do programa de recuperação da região realizada gerido pelo Instituto de Desenvolvimento, a gestão do IDG, com investimento de Stat Grid Brasil, ou DING, SGBH. O projeto Cais de Ancestralidade prevê ainda a instalação de guarda-corpo, iluminação cênica, sinalizações, painéis expositivos no sítio do Cais do Valongo, que serão iniciados após a liberação de todas as licenças necessárias dos órgãos públicos envolvidos. O projeto tem ainda o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, BNDES, IPHAN, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e o Governo Federal. Deputado petista diz que Luiz Miranda gravou conversas com Bolsonaro, muita informação e baixaria. Os irmãos Miranda afirmaram à CPI da Covid que relataram ao presidente da República em 20 de março cobranças de propina e outras irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. O deputado federal Paulo Pimenta, do PT Rio Grande do Sul, afirmou que a reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Luiz Miranda, do DEM do DF, e seu irmão, servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Fernandes Miranda, foi gravada. Em uma publicação no Twitter, Pimenta diz que são 50 minutos de muita informação e baixaria. O deputado afirmou que Miranda exibiu um trecho da gravação em um grupo restrito de parlamentares em Brasília. O deputado teria reproduzido a parte do áudio para mostrar aos colegas parlamentares que o material existe. Entre os presentes estariam deputados aliados do presidente Bolsonaro. Segundo parlamentares, Miranda afirmou que só vai divulgar o conteúdo da gravação caso o presidente diga em público que ele é seu irmão e estão mentindo. Depoimento à CPI.
Em 25 de junho, durante quase 8 horas de depoimento, os irmãos Miranda disseram à CPI da Covid que relataram a Bolsonaro em reunião ocorrida no Palácio da Alvorada, em 20 de março, que ocorreram cobranças de propina e outras irregularidades na compra da Covaxin, vacina contra a Covid-19 produzida pelo laboratório indiano Bharata Biotech. Freire descobre manuscrito do povo italiano Dante Alighieri. Uma pesquisadora florentina, convertida em freira, descobriu manuscrito de Dante Alighieri, que datam de anos 700 anos e apresenta o desenho de um quadrado imposto sobre um círculo, um conceito que depois o escritor usou para descrever suas visões de Deus. Descoberta foi realizada por Julia Bolton Holloway, ex-professora de estudos medievais na Universidade de Princeton, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, que depois de se converter em freira e passar um tempo isolada em Toscana, afirma haver tropeçado nos manuscritos, segundo o jornal The Times. A religiosa mencionou que a escrita era como a de um estudante, mas com um excelente dialeto toscano, que dá uma percepção de seu gênio, cobrindo as ideias que aparecem na obra-prima de Dante e Divina Comédia. Dante Alighieri considera o pai do italiano moderno, que nasceu em 1265 em Florença e jogou um papel decisivo no estabelecimento da literatura no país. No entanto, ninguém tem visto suas escritas há séculos. A obra-prima do poeta foi completada em 1320, um ano antes de sua morte. É uma visão imaginária do além, que foi representativa da Igreja Ocidental. Além disso, o texto explora o estado com a alma depois da morte, apresentado uma imagem na justiça divina. Enquanto Dante, no texto, viaja pelo inferno, o purgatório e o paraíso, os escritos encontrados datam de fim do século XII, uma época na qual o poeta era estudante em Florença e aluno de Brunetto Latino, um filósofo erudito, político e estadista italiana, com a agência Sputnik Brasil. Espanha prende 2 menores suspeitos de assassinar jovem gay brasileiro. Samuel Luiz, 24 anos, foi morto no último fim de semana. Com as detenções de hoje, o número de prisões relacionadas ao caso subiu para 6, informou a polícia no Twitter. A polícia espanhola deteve nesta sexta-feira 2 menores de idade por suposto assassinato de caráter homofóbico do jovem brasileiro. Ele foi espancado até a morte no último fim de semana. Com as detenções de hoje, o número de prisões relacionadas ao caso subiu para 6, informou a polícia em sua página no Twitter. O assassinato de Samuel Luiz, de 24 anos, é nascido no Brasil do lado de fora de uma boate na cidade de La Coruna. No último sábado 3, gerou protesto em massa por todo o país. Outros suspeitos que foram presos no início desta semana compareceram ao tribunal hoje para prestar depoimento com a agência Reuters. Manifestante é presa em Porto Alegre por bater na panela contra Bolsonaro. Bolsonaro se arriscou, mesmo com a saúde abalada, numa motociada em Porto Alegre na manhã deste sábado 10. A população, pelo jeito, não aprovou a presença do
negacionista promovendo aglomeração e espalhando o coronavírus pela capital e bateu a panela em Porto Alegre. O absurdo, a polícia resolveu prender uma das manifestantes, acredite se quiser, e o governador Eduardo Leite até agora não saiu desse armário para se manifestar contra esse absurdo. O abuso policial é uma cidadã de Porto Alegre acabou de ser presa por bater em panela enquanto acontecia a motociata de Bolsonaro. Isso é um absurdo. É repressão ao direito de manifestação. Acabei de conversar com a pessoa que presenciaram o fato e estamos vendo como auxiliar. Agora a lei proíbe o reboque de veículo na presença do motorista. Motoristas ainda estarão sujeitos às penalidades do estacionamento em locais irregulares. Os carros estacionados em locais proibidos não poderão mais ser rebocados na presença do proprietário ou motorista, e o que determina a Lei 9351/21, de autoria do deputado Samuel Malafaia do DEM, sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial desta sexta-feira 9. A medida valerá mesmo quando o veículo estiver guinchado ou em cima do reboque. É caso o motorista comprove que a liberação do automóvel não foi permitida, o proprietário não será obrigado a pagar a diária de permanência no depósito público. A medida prevê como provas fotografias e vídeos do documento do estacionamento do veículo. Porém, os motoristas continuaram sujeitos às penalidades do estacionamento irregular. O objetivo é minimizar os transtornos causados por estacionamentos irregulares, pois muitas vezes o condutor não percebe que parou em local proibido, e se o veículo não estiver guinchado nem em cima do reboque, o motorista pode retirá-lo, porque quando está no reboque, ainda no local da infração, ele não pode fazer o mesmo, questionou o autor na justificativa do texto. As informações sobre a nova lei deverão ser visíveis no caminho de reboque. Metano detecta na Lua de Saturno. Poderia ser indício de vida extraterrestre, revela um novo estudo. A presença de metano em Encélado, uma das 82 luas que orbitam Saturno, pode ser um sinal de que existe vida no fundo do mar, desde satélite natural, indica o novo estudo. Micro-organismos semelhantes aos da Terra é um processo geoquímico desconhecido. Poderia estar por trás da produção de metano no oceano oculto sob a camada gelada de Encélado, sugere um estudo publicado na revista Nature Astronomy por cientistas da Universidade do Arizona e da Universidade de Ciências e Letras de Paris. Por baixo da capa gelada do satélite natural, há um vasto oceano subterrâneo, cuja presença se manifesta nas enormes colunas de água que jorram através do gelo. Enquanto explorava o Saturno e suas luas e sondas, Cassini voou através destas colunas e coletou amostras de sua composição química, detectando uma concentração relativamente elevada de certas moléculas associadas a aberturas hidrotermais no fundo dos oceanos da Terra, especificamente de hidrogênio, metano e dióxido de carbono. Particularmente inesperada foi a quantidade de metano identificada no local, aponta o cientista em comunicado. Queríamos saber se poderiam micróbios semelhantes aos da Terra, que come o
de hidrogênio e produzem metano explica a quantidade superindeterminantemente grande de metano detectado pela Cassini, disse Regis Ferrieri, um dos principais autores do estudo e professor associado do Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva da Universidade do Arizona. Segundo o cientista, a busca de tais micróbios conhecidos como metanogênios no fundo do mar de Encelado exigiria missões de imersão profunda extremamente desafiadoras que não são viáveis nas próximas décadas. Ferrieri e sua equipe tomaram um caminho diferente. Eles elaboraram modelos matemáticos que combinam geoquímica e ecologia microbiana para calcular a probabilidade de diferentes processos, incluindo a metanogênese biológica, que poderia explicar os dados de Cassini. Os resultados sugerem que os níveis de metano detectados em Encelado são muito superiores aos que poderiam ser explicados por processos geoquímicos conhecidos. Obviamente, não estamos concluindo que existe vida no oceano de Encelado, disse Ferrieri. O pesquisador detalha que sua equipe queria entender qual seria a probabilidade de as aberturas hidrotermais da Encelado serem habitadas por micro-organismos similares aos da Terra. É muito provável, segundo os dados de Cassini e nossos modelos, indicam o cientista, acrescentando que o metanogênese biológico parece ser compatível com os dados. Em outras palavras, não podemos descartar a hipótese da existência de vida como sendo altamente improvável. Para rejeitar a hipótese da vida, precisamos de mais dados de emissão futura, sublinha Ferrieri com a agência Sputnik Brasil. Covaxin, negociação da vacina no Brasil, envolver empresas nos Emirados Árabes Unidos. Companhia com sede nos Emirados seria responsável por fornecer suporte para todas as atividades relacionadas ao registro e comercialização da Covaxin em território brasileiro. Segundo o documento obtido pelo jornal Folha de São Paulo, existe mais um ato nas negociações da vacina Covaxin e dessa vez é um ato distante, uma empresa dos Emirados Árabes Unidos. De acordo com a mídia, a empresa Invictia farmacêutica, com sede nos Emirados, parece em memorando de entendimento com encarregada de apoiar todas as atividades relacionadas ao registro e à comercialização do imunizante no Brasil. A Covaxin é produzida pela Bharat Biotech, na Índia, em 24 de novembro de 2020. A Bharat assinou memorando com a Precisa Medicamentos, representantes da farmacêutica no Brasil, e com a Invictia dos Emirados. Com a Invictia, já são 4 empreendimentos e países envolvidos na negociação, relata o jornal. Para provar a existência de uma parceria com a Bharat Biotech, é preciso o envio ao Ministério da Saúde uma cópia de memorando de entendimento assinado com a farmacêutica indiana e com a Invictia. A assinatura teria ocorrido 4 dias depois da primeira reunião entre representantes da empresa brasileira e integrantes do Ministério. As funções da Precisa seriam as de buscar e patrocinar testes clínicos, garantir a aprovação da vacina indiana pelo órgão regulador no Brasil, importa e distribuir o imunizante ao governo,
é iniciativa privada no caso da Enviaxia, conforme a introdução de memorando a função e pouco detalhada. Segundo o documento, cabe à empresa registrada nos Emirados fornecer suporte para todas as atividades relacionadas ao registro e comercialização da Covaxin no Brasil. O texto original em inglês especifica que se trata da vacina da Bharat Biotech. Além do memorando, haveria um contrato posterior entre as partes e a diretora executiva da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, disse à mídia que a empresa com sede nos Emirados faria sim parte do documento. A participação da Enviaxia é normal, foi escolhida pela Baratec para prospectar possibilidade de vacinas no Brasil e nos Emirados Árabes, afirmou Medrades. No dia 29 de junho, o ministro da Saúde resolveu suspender o contrato para aquisição do imunizante. As investigações em torno das negociações da Covaxin começará em 18 de junho. Conforme noticiado, o chefe do setor de importação do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, percebeu irregularidade na transação e, junto ao seu irmão, deputado Luiz Cláudio Miranda, do DEM-DF, alertaram pessoalmente o presidente Jair Bolsonaro sobre anomalias no processo de compras das vacinas com a agência Sputnik Brasil. Maior complexo de energia solar do país, inaugurado em Pernambuco. Foi inaugurado nesta sexta-nove o complexo de usinas solares Brígida, bom nome é Belmonte, no município de São José do Belmonte, em Pernambuco. O empreendimento, anunciado em abril de 2019, pertence à empresa espanhola Solátil e teve cerca de 3 bilhões de investimento. O complexo ocupa 186,9 hectares e passa a ser o maior parque solar de Brasil. Também deve se tornar o maior da América Latina em geração de energia solar. O Ministério de Minas e Energia informou que as usinas possuem potência de 810 megawatts e pode abastecer cerca de 800 mil famílias. Os ministros de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do Turismo, Gilson Machado, participaram nesta sexta-feira, 9/7, da inauguração das usinas solares Brígidas Bom Nome e Belmonte, no município de São Paulo. Na quinta-feira, 8, o ministro Bento Albuquerque falou que as energias renováveis devem ser 25% da energia do país até 2030 e apontou para a redução da dependência de fontes hidroelétricas com a agência Sputnik Brasil. Crise climática domina a cúpula do G20 financeiro em Veneza. Ministros defenderam taxação sobre a emissão de carbono. Discussão sobre a crise climática dominaram a cúpula dos ministros da Economia e presidentes de bancos centrais do G20 em Veneza, na Itália, nesta sexta-feira 9. Já de olho na recuperação pós-pandemia, os representantes do grupo alertaram para a importância de descarbonizar a economia, tema que encobriu até o histórico acordo de 130 países para criar um imposto mínimo global sobre multinacionais. Atenção, esta na taxação das multinacionais e no imposto mínimo global, mas existem outros temas relevantes. É um deles, e aos das mudanças climáticas, disse o anfitrião Daniele Franco, ministro da Economia da Itália. As mudanças climáticas são uma grande ameaça para todo o mundo. Precisamos agir pela saúde do planeta, acrescentou a declaração. Encontrou eco no comissário da Economia da União Europeia, o também italiano Paolo Gentiloni,
que pediu a criação de um imposto sobre as emissões de carbono. O momento de uma taxa verde é agora ou nunca mais é preciso encontrar um equilíbrio entre a ambição e a necessidade de cooperação global, disse Gentiloni, a diretora do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, seguiu na mesma linha e afirmou que a luta contra a crise climática vai exigir um poderoso sinal sobre os preços da emissão de CO2, dióxido de carbono, gás causador do efeito estufa. Para atingir o objetivo de zero emissão líquidas em 2050, indispensável chegar a pelo menos 75 por tonelada contra os apenas 3 do preço atual. A distância é grande demais para deixar que os países façam isso sozinhos, salientou. Já a Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, ressaltou que a descarbonização das economias até a metade do século exigirá decisões difíceis. E nossa responsabilidade é agir imediatamente, disse ele, cobrando mais transparência nos dados sobre emissão de poluentes. Por sua vez, o ministro da Economia da França, Bruno Le Maire, propôs um piso global para o preço do carbono. É preciso introduzir um preço de carbono equânime e eficiente. Em um mundo ideal, o preço seria igual, mas sabemos que há diferença política em relação a esse objetivo, acrescentou, propondo que o G20 seja a força motriz na coordenação das ações contra as mudanças climáticas. Taxação global. O G20 financeiro acontece em formato misto, presencial e virtual, e termina neste sábado 10. Mais um rascunho da declaração final mostra o apoio ao acordo de 130 países para criar um imposto global de pelo menos 15% sobre os lucros de multinacionais. Apoiamos os principais componentes do sistema sobre a realocação dos lucros dos multinacionais é uma efetiva taxa mínima global, como está previsto no acordo na OCDE, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, diz o texto. O documento ainda não foi aprovado pelo ministro, que pode modificar os termos usados na declaração de qualquer forma. Os membros do G20 já são signatários do Pacto Fechado no âmbito da OCDE. À margem da cúpula, em Veneza, o ministro das Finanças da Alemanha, Olaf Scholz se disse muito feliz com o acordo. Após a luta contra a Covid, acumulado muitas dívidas para combater a crise sanitária, e contra essa crise é necessário dar esse passo adiante, afirmou com a agência ANSA. Jornalista relata ataque de advogados de Bolsonaro na China. Você desapareceria. Frederic Vazeff envia mensagem de WhatsApp à colunista do UOL, que publicou a reportagem sobre áudios que liga o presidente a esquema de rachadinha. A jornalista Juliana Dalpiva, colunista do UOL, relatou na noite desta sexta-feira 9 ter recebido ataques de Frederic Vazeff, que se apresenta como advogado de Jair Bolsonaro e defende o senador Flávio Bolsonaro na China. Você desapareceria e não iria nem encontrar o seu corpo, disse Vazeff em mensagem enviada pelo WhatsApp.
Dalpiva é autora de reportagem que publicou nesta semana áudios atribuídos à ex-cunhada de Jair Bolsonaro, Andréa Valley, na qual ela afirma que, quando era deputado, o atual presidente mandou demitir do gabinete de assessor que não devolvia os valores exigidos. Você está feliz e realizada por atacar e tentar destruir o presidente do Brasil, sua família e seu advogado, questionou Vazef. Procurador pelo Estadão Dalpiva afirmou que o departamento jurídico do UOL foi acionado para analisar o que cabe registrar de ação. Foi uma clara tentativa de intimidação, disse a jornalista. Quando falei com ele na sexta passada para pegar a oposição antes da conclusão do material que publicamos essa semana, ele foi comigo normalmente, com outras vezes. Hoje, no fim da tarde, veio com essa mensagem absurda. Repudiamos o ataque cometido pelo advogado do presidente Jair Bolsonaro, Frederico Vazef, contra nossa colunista Juliana Dalpiva e reiteremos nosso apoio ao seu trabalho e nosso compromisso com o jornalismo sério, independente e partidário e voltado para atender o interesse público, afirma o jornalista Alexandre Gimenez, gerente-geral de notícias e entretenimento do UOL com a Agência Estado.